Antes ainda da leitura do Evangelho, uma pequena contextualização. Estamos hoje no 4º domingo na Quaresma, tempo oportuno para reflexão e conversão. E trago para nós nesta noite algo como que a continuação do estudo feito na escola dominical alusivo ao Dia Internacional da Mulher, quando refletimos a relação de Jesus com as mulheres no Evangelho de Lucas, destacando que o tratamento dado por ele às mulheres ia na contramão do que a elas era dispensado em seu tempo. E isso nós vamos começar a perceber e a continuar a perceber a partir da leitura lá no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 13. No capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas, capítulo 13, dos versículos 10 até o versículo 17. Nós teremos, então, quem nos acompanha, Lucas 13, do 10 ao 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs a mão sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Podemos nos sentar, queridos. Então nós vemos assim que mais uma vez, numa sociedade onde as mulheres eram esquecidas, discriminadas, maltratadas, elas encontraram em Jesus a manifestação do amor de Deus pela ternura com a qual foram tratadas. É o que nós afirmamos na escola dominical e confirmamos agora, que a cultura judaica favorecia a invisibilidade das mulheres. Não dava a elas nem voz e muito menos rosto. E o que nós vemos nesse encontro é que Jesus, então, está mais uma vez nos mostrando como deve ser a nossa relação para com os invisibilizados a partir de como ele nos exemplifica na pessoa daquela mulher que foi buscá-lo, que ele foi buscar. Porque uma das coisas interessantes nisso aqui, inclusive, nessa história, é exatamente essa. Quase sempre quem está vitimizado vai até Jesus e clama a ele. Neste caso, nós vimos aqui no texto, Jesus a viu e foi até ela. Isso, quem sabe, não estava aqui na minha
reflexão não, mas me veio agora. Quem sabe essa coisa do ir ao socorro, né? Nem sempre a gente, quando está na condição de vítima, e principalmente no que se refere às mulheres, a violência contra as mulheres, quase sempre as mulheres, muitas delas, ficam caladas. E esse texto aqui nos mostra que Jesus viu aquela mulher em sofrimento. E aí, no final aqui, eu amarro com essa situação de como é ver alguém em sofrimento. Como que nós nos vemos quando vemos alguém em sofrimento. Bom, vamos aos detalhes desse texto. Se nós percebêssemos o texto, muitos seriam os detalhes a partir dos quais poderíamos dar enfoque na nossa reflexão. Por exemplo, Jesus ensinava na sinagoga no sábado. Poderia ser uma reflexão. Ver Jesus como judeu, aquele que vai na sinagoga, aquele que ensina. Isso é algo que o texto nos mostra. E não só esse texto, mas outros textos também. Uma outra coisa que nós viríamos e vemos claro aqui, que poderia também ser uma abordagem na pregação. Jesus está na sinagoga no sábado, e no sábado Jesus cura na sinagoga. Também poderia ser uma ênfase na pregação, como era Jesus indo na contramão também, curando no sábado. E esse texto também mostra que não é o único texto na Bíblia, no Novo Testamento, em que Jesus ia na sinagoga, curava no sábado e incomodava os dirigentes da sinagoga. Tudo isso é real. Entretanto, é sobre o encontro de Jesus com uma mulher que quero dedicar a nossa reflexão nesta noite. O encontro de Jesus com aquela mulher na sinagoga. Sobre o encontro de Jesus com aquela mulher encurvada naquele dia na sinagoga. Encontro que pode inspirar muitos encontros ainda hoje. Por que falo de encontro? Falo de encontro porque o que se deu naquele dia foi realmente um verdadeiro encontro. E sabem por quê? Porque se deu com dois seres humanos de cabeça erguida, olho no olho. E tudo começou por iniciativa de Jesus. Seres humanos que se encontram de cabeça erguida, olho no olho. Jesus viu a mulher e a chamou. Não deve ter sido muito fácil para Jesus ver aquela mulher. Afinal, nas sinagogas, mulheres e homens ocupavam espaços diferentes. Os últimos lugares é que eram reservados às mulheres. Os últimos bancos, lá na ala das mulheres. Mas foi lá que Jesus viu a mulher. Ele a viu, a chamou, colocou as mãos sobre ela, o que fez com que ela endireitasse o seu corpo encurvado. Que encontro lindo! E assim, um corpo, uma mulher que por 18 anos fora privada da condição de olhar de frente, privada da condição de erguer a cabeça, privada da condição de conversar olho no olho. Aquele corpo, aquela mulher privada
de olhar de frente, pois andava encurvada e não conseguia se endireitar. Agora podia erguer o corpo, levantar a cabeça e olhar de frente. O horizonte para aquela mulher, até então obscuro, um horizonte praticamente inexistente, vai agora tomando forma e comparece de forma ilimitada. Um horizonte obscuro, quase que inexistente, agora é possível de ser contemplado de uma forma ilimitada. O horizonte para aquela mulher, então, agora amplo, deixa num êxtase tão grande que o que ela faz é de imediato louvar a Deus. Aquela mulher, então, agora de cabeça erguida, de corpo ereto, é tomada por um êxtase tão grande que o que faz é louvar a Deus. E enquanto uma mulher do povo louva a Deus pelo reconhecimento de uma graça alcançada, do poder divino manifesto na sua vida, o chefe da sinagoga, testemunha ocular daquela graça alcançada, o que faz é repreender Jesus pelo não seguimento da lei da observância do sábado. E Jesus, com toda a perspicácia que lhe é peculiar, faz evidenciar a hipocrisia do que era dito pelo chefe da sinagoga, inclusive exaltando mais uma vez a mulher. E como é que Jesus exalta mais uma vez a mulher? Aquela mulher que até então era tida como desvalorizada, agora Jesus a ela se refere utilizando a expressão descendente de Abraão. Dá àquela mulher o reconhecimento de que ela também faz parte da aliança, de que ela também é herdeira da aliança. É Jesus, assim, incluindo as mulheres no plano de salvação. O fato de Jesus estar na sinagoga no sábado significa que ele cumpre a lei, mas o que ele ensina é que a observância da lei é fazer a vontade de Deus. Esta é a observância da lei. Fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus que é libertar o ser humano de tudo que oprime, exclui, deixa o ser humano encurvado, sem força para levantar, cabisbaixo, cabisbaixa, sem força para falar, para ficar de pé, como foi o caso daquela mulher. Se observarmos a continuidade do Evangelho ali em Lucas, vamos ver que essa cena do Evangelho vai ser seguida por duas parábolas. Depois desse embate de Jesus ali, oferecendo a compreensão de que a mulher estava agora reconhecida no seu lugar, a ela foi dada a condição de se colocar de pé, a ela foi reconhecida o direito de pertença, reconhecido o direito de pertença à aliança. Jesus agora continua esse entendimento a partir de duas parábolas, que é a parábola da semente de mostarda, parábola onde o homem é o protagonista. São parábolas que vão
falar a respeito do reino. Jesus usando essas duas parábolas, a parábola da semente de mostarda, onde o protagonista é um homem que pega a semente e a planta na horta. E a parábola que segue é a parábola do fermento, que agora a protagonista é uma mulher que prepara a massa, onde o fermento será misturado. É Jesus completando o raciocínio e mais uma vez incluindo as mulheres como protagonistas na expansão do reino de Deus. O reino é semelhante a uma semente que um homem pega. O reino é semelhante a um fermento que a mulher pega. Ou seja, mulher também protagonizando o reino de Deus. E naquele encontro, então, acontecido na sinagoga naquele sábado, temos uma mulher que sofria o preconceito por ser mulher e por estar doente, e que teve sua dignidade restaurada por Jesus, que lhe ofereceu vida nova e a libertou daquilo que a oprimia. E hoje, quais os males que oprimem, humilham, aprisionam e mantêm mulheres encurvadas, submissas, com a cabeça totalmente voltada para um horizonte obscuro, limitado, quase que inexistente? Estamos nós dispostos e dispostas a enxergá-los e, mais que isso, a encontrar os meios de extingui-los, seguindo o exemplo de Jesus? A dor e a enfermidade daquela mulher do Evangelho não passou despercebida por Jesus. Ele deixou-se sensibilizar pela sua condição e a chamou para perto de si. Pode acontecer, queridos, de termos quem precise de ajuda próxima a nós, e que só um coração sensível será capaz de reconhecer, pois quase sempre quem está vitimizada não tem forças para clamar por ajuda. Que Deus nos dê um olhar atento ao sofrimento alheio e um coração sensível e generoso, disposto a fazer encontros verdadeiros, encontros que acontecem onde as pessoas que participam deste encontro podem estar todas de cabeça erguida. Que Deus assim nos abençoe a promovermos encontros de pessoas com cabeça erguida. Que assim Deus nos abençoe. Amém.